Pode Informar. Episódio de hoje: Saúde mental está em tudo. Boa noite, ouvintes da web Rádio Unisagrado. Sejam bem-vindos ao Pode Informar. Eu sou Ana Laura. Eu sou Ana Beatriz e a nossa convidada mais que especial, a psicóloga Júlia Turini. Olá, boa noite. Oi, Júlia, boa noite. Como você tá? Tô bem, e vocês? Tô bem. Júlia, conta um pouquinho pra gente e pros nossos ouvintes do seu currículo, quando você se formou. Bom, eu me formei agora em 2022. Eu sou psicóloga clínica. Eu atendo majoritariamente crianças, mas meu público também varia um pouco. E é isso. Então, bora começar a nossa conversa de Bora. hoje. A saúde mental se tornou uma temática muito debatida, principalmente depois dos 2 anos de pandemia, onde todos se viram angustiados e trancados dentro de suas casas. Segundo o Datafolha, 8 em cada 10 jovens de 15 a 29 anos têm algum problema de saúde mental, o que piora a falta de ajuda e informações suficientes sobre o assunto, que vem sendo discutidos, que ainda é um tabu. Por isso, hoje vamos abordar como os jovens lidam com a saúde mental e como os problemas gerados por ela podem afetar a saúde física, como, por exemplo, transtornos alimentares, além de trazer algumas referências de séries, filmes e artistas relacionados ao tema. A saúde mental realmente está em tudo, Júlia? Está em tudo, inclusive na atividade física, nos seus tempos de qualidade. Tudo que você fizer para você e para as outras pessoas é saúde mental. Puxando o gancho agora, a gente queria saber um pouco como que a saúde mental pode afetar diretamente a saúde física. Bom, existe uma palavra, né, que às vezes é muito comentada na internet, mas eu não sei se as pessoas têm um conceito sobre ela, que é a psicossomática. Psicossomática é quando o seu corpo vai dar sinais além do psíquico que alguma coisa não está bem. Então, além de só estar no não visível, né, uma ansiedade, uma depressão que não tem uma cara, ela vai dar sintomas diversos, né, no nosso corpo. Bom, então agora falando um pouco, puxando que afeta realmente a saúde física, a gente vai começar com o dado sobre saúde e álcool, que aponta que os jovens diminuíram o consumo de álcool em 19%. Mas 50% desses jovens falaram que adquiriram algum medicamento com ou sem receita. Aponta uma pesquisa do grupo Consumoteca. Isso é muito evidente na série Euforia, com a personagem Rue, que usa diversos tipos de remédios e drogas ilegais. A Rue é viciada e tenta fugir da sua realidade com esses medicamentos. Em casos como esse, em que o consumo de drogas está diretamente relacionado aos problemas psicológicos da pessoa, qual seria a melhor forma de abordar esse assunto para ajudá-las e evitar que outras pessoas caiam na mesma tentação? Bom, você falou uma palavra perfeita, que é fuga. Qualquer coisa de substância, álcool, lista ou ilícita, ou até mesmo sem ser substâncias, que a gente use para se distrair do que alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, que a gente não está conseguindo lidar, é uma fuga. E essa fuga pode ser de graus grandes, né, de comprometimento, e pequenos. Da Rue, no caso, é um grau extremo, né? Porque quando você vai para um uso de uma substância, você, além de estar com um sofrimento psíquico, você adiciona um sofrimento também que vai causar mudanças biológicas ali, psíquicas, no seu cérebro, no seu comportamento. Então, a primeira coisa que seria, desde antes, é fazer uma educação sobre como lidar com frustrações. Como você vai lidar com coisas que não vão sair do jeito que você quer, que podem ser pequenas ou extremas. Porque quando você cai num vício de alguma droga, você acha que você está fazendo uma fuga momentânea ali que vai te ajudar, mas ela vai se tornar ainda mais um problema, que não vai te salvar. Acho que até aprender a lidar um pouco com traumas, né? Porque a Rue teve a perda do pai. Sim. E é uma coisa que é o que mais afetou ela. E o que impulsionou ela para ir nesse caminho das drogas. Que é o que acho que acontece com a maioria dos jovens. Por pressão na faculdade ou escolas, pressão de pais, às vezes até separação de pais. Vários tipos de traumas, abusos de vários tipos acabam levando os jovens para esse caminho que é muito ruim, que é difícil de sair.
E afeta muito, né, o psicológico. Sim, um luto que não é tratado de forma certa, ele perdura muito. Porque quando a gente trata qualquer caso, um luto, uma depressão, uma dependência, nunca é uma coisa linear. Então a gente vai dar esse ponto para esse, pronto, terapia acabou, vamos embora. Não é, é um ciclo. E ele pode estagnar, ele pode voltar. Pode ser que às vezes acontece na terapia que a gente tá, nossa, a gente vai dar alta, vai dar tudo certo, e daí volta para estaca zero, ou estagna. Então é muito difícil chegar numa situação ainda que você tá com um psicoativo junto e se livrar dele, assim, sem maiores problemas. Agora vamos pegar um outro exemplo, que é da atriz Demi Lovato, atriz e cantora Demi Lovato. Ela foi diagnosticada com um transtorno alimentar ainda muito nova. Em uma entrevista ao Jimmy Fallon, em 2022, ela comentou que, quando era muito jovem, a antiga equipe dela não deixava ela comer os bolos de aniversário e dava bolos de melancia. Segundo a pesquisa do Ministério da Saúde, transtornos afetam 4,7% da população em geral. Porém, podem chegar a 10% entre a população mais jovem. O que esses distúrbios, como a anorexia, bulimia, pode afetar o mental dos jovens? Bom, eu vi. Inclusive, essa entrevista que você falou é muito triste. Quando a gente fala de transtorno alimentar, ele vem muito de uma pressão estética que sempre é colocada, independente de qual seja, né? Porque ela vai se pautar numa dismorfia, né? Onde a pessoa sempre vai se enxergar diferente, sempre não vai estar satisfeita, e essa satisfação nunca vai ser atingida, porque ela sempre vai ser... Chega aqui, ela vai chegar aqui. Então, se chega aqui, vai chegar lá. Né? Então, e o transtorno alimentar, muita gente pensa só numa bulimia. Né? O que geralmente a pessoa pensa primeiro, transtorno alimentar, bulimia. E é realmente um Se transtorno, quiser até né? explicar um pouco a diferença, bulimia, anorexia, outros transtornos. Então, geralmente o pessoal pensa, é certo, existe a bulimia nervosa, mas o transtorno, ele vai de excessos e também de faltas. Então, ou come muito pouco. Ou, e não só de comida, né? Então, estresse afeta, pressão familiar afeta, pressão estética. Então, assim, existe os mais conhecidos, né, do CID, que a gente usa no CID-10, que é a anorexia nervosa, a anorexia nervosa atípica e a bulimia nervosa. Porque, assim, todos esses transtornos, eles vão surgir de forma sutil no começo. É uma coisa ruim que vai estar acontecendo, mas ainda não se categoriza como um CID, né, como uma doença. Mas elas vão evoluindo. Quando a gente pode classificar elas, então, como um quadro perigoso, um quadro que a gente precisa realmente investir mais pesado. Quando for um comprometimento muito grande e significativo da saúde física ou da saúde mental dessa pessoa. E onde isso vai afetar o psicossocial dela. O psicossocial vai ser a interação que ela vai ter com as outras pessoas. Então, quando isso tudo tiver muito ruim, e quando a gente faz o diagnóstico, a gente faz por exclusão também. Então, tem os comportamentos X, Y, Z, então, uma bulimia, uma anorexia. São várias categorias, né, de comportamento de exclusão. São páginas e páginas, por isso eu não vou dar aqui todas, senão a gente vai ficar a noite inteira só em uma coisa. Mas são comportamentos que, se observados desde o princípio e categorizados, e por isso a importância do diagnóstico também, é difícil tratar, né, uma coisa demorada, não é uma coisa de uma hora para outra, mas são comportamentos que vão ser fáceis de achar o alvo para a gente poder ter um tratamento. Bom, agora vamos dar uma pausa na nossa entrevista para entender melhor como os jovens cuidam da sua saúde mental. Para isso, colocamos uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais e vamos ver o que vocês puderam interagir com a gente. Vamos começar escutando o depoimento da Cássia Pérez. De um modo geral, o jeito que eu cuido da minha saúde mental está muito relacionado com o meu dia a dia. Então, questões de autocuidado, de valorização, de conexão consigo mesmo, eu acho isso muito importante. Acho que isso precisa estar no dia a dia das pessoas para a gente
conseguir cuidar da nossa saúde mental e levar a vida de um jeito um pouco mais leve. Porque quando a gente, assim, sempre tem problemas, né? No nosso dia a dia sempre tem coisas inesperadas, estresse. Principalmente porque a gente é jovem, então a gente tá sempre buscando coisas novas, trabalhos, estágios, questões da faculdade, questões de relacionamento. Então sempre tá acontecendo muita coisa na nossa vida. Mas eu falo que, assim, nesses períodos que tem mais estresse, eu diria que é necessário você procurar a ajuda de um especialista em saúde mental. Mas está muito relacionado com a rotina mesmo. Bom, como comportamental é minha área, então eu vou falar um pouquinho mais disso, porque daí já piso um pouquinho mais na minha terra, né? Mas, assim, quando a gente entra, ainda mais no modelo de sociedade que a gente está, que é muito rápido, é tudo muito rápido, muita cobrança, é muito fácil a gente cair em situações em que você se sente culpado por você pausar o seu dia, para qualquer situação que seja. Então, é muito fácil você estar lá, ai, nossa, eu estudei pra prova, não sei o quê, agora eu vou sentar e vou assistir um Netflix. Aí você assistiu Netflix, com a cabeça assim, ai, meu Deus, eu devia estar estudando, meu Deus, eu devia estar estudando, meu Deus, eu tô fazendo isso. E é muito ruim isso, porque é os extremos que a gente tinha falado antes. Você precisa dar uma pausa, porque como qualquer outro órgão do seu corpo, se você sobrecarrega ele vai apitar e vai falar, olha, para, pelo amor de Deus, que tá ruim aqui. A sua saúde mental é a mesma coisa. Burnout tá muito alta, os Acontece casos. muito em Muito. qualquer tipo de gente. E geralmente acontecia com gente mais velha, mas tá acontecendo muito com pessoas mais novas. E isso tem preocupado muitas pessoas. Até um acúmulo de tarefas em questão de trabalhar, estudar, Sim. conciliar várias tarefas ao mesmo tempo e ainda se cobrar excessivamente em todas essas tarefas, querer perfeição em tudo isso. Você querer ser bom em tudo que você faz. Sim. E é muito complicado isso, porque isso é uma pressão de fora, é uma pressão de dentro, é uma pressão de dentro que foi colocada por fora, porque assim, óbvio que tudo que você for fazer, você vai querer fazer bem, você vai querer fazer direito. Não tem como Mas não você existe fazer. perfeição. Mas não tem como, não tem como. E quando a gente tá falando de uma sociedade em que não dá espaço pra gente ter esse tempo de lazer, que culpa a gente pra gente ter esse tempo de lazer, culpa a gente por não atingir um espectro de perfeição em tudo que a gente fizer, entra num ciclo que não tem como sair. Se você não for ativamente, todos os dias, toda hora, se voltar e falar pra você mesmo que o que estão te cobrando é ruim. E por mais que você esteja inserido nisso, você tem que se dar uma pausa, você tem que se conhecer, você tem que se dar um tempo. Porque senão não tem quem aguente, cara. Não tem. O Eduardo Maganha também mandou o depoimento em áudio. Vamos ouvir. Bom, o que eu faço para manter minha saúde mental, além de terapia, eu gosto de fazer coisas que me façam bem em casa. Tipo, eu gosto de meditar um pouco, eu gosto de desenhar, ouvir música, ler livro. Isso me ajuda muito na hora que eu tô com alguma crise, alguma coisa. Isso me ajuda e a melhorar bem rápido. Então, é isso que eu faço. Isso é muito bom. Meditação é muito bom. né? Poucos acho que tem o tempo pra fazer. Que é algo que precisa você estar num ambiente mais tranquilo, você ter tempo, você ficar lá relaxadinho. E o pessoal também que tem tempo não tem o hábito por achar uma coisa muito banal. O pessoal geralmente acha que esses 5 minutinhos que eu parar aqui não vai fazer diferença nenhuma. Faz. E técnicas, assim, procurem técnicas de respiração. São coisas que você não precisa de nenhum auxílio de outra pessoa, de nada, assim, extra, né, que você tenha que ter. E que só se você se concentrar, pensar a sua respiração, dar uma acalmada, já ajuda muito a baixar o nível de estresse, a você conseguir até raciocinar melhor o que você tem que fazer. Porque senão você entra num estado de pânico, que até o mais óbvio, às vezes, na sua frente, você não acha, não faz. Então, tem que ter um tempo mesmo. Aí entra até no autocuidado, essa questão de você meditar, você ler um livro, você respirar, achar a maneira aí que tranquilo. você se... Porque não adianta nada também. Eu tenho aqui 1 hora de descanso, aí você vai lá e vai pegar um livro enorme que você não entende nada, que você vai ter Vai que ficar prestar atenção. estressado. Gente, vamos ser sinceros com a gente mesmo. No Pega um romancezinho, pega algo leve. não tem algo bem problema. tranquilinho.
A gente também coletou alguns depoimentos escritos. O Mateu, a Billy, respondeu o seguinte, abre aspas. Procuro sempre treinar jiu-jitsu, é uma das coisas que mais me ajuda a me sentir bem. Renovar a régua do cabelo, colocar piercings novos, sair pra beber com os meus amigos e falar sempre que posso com a minha família que mora longe. Fecha aspas. O Victor também respondeu que, abre aspas, eu procuro passar o meu tempo com as pessoas importantes para mim. Antes costumava ligar muito para o que as pessoas pensavam e falavam sobre mim. Mudei isso, faço o melhor por mim e pelas pessoas que estão comigo, não pelos outros. Nunca me senti tão em paz igual agora. Fecha aspas. Acho que entra de novo na questão de olhar pra si, né? Sim. Se autocuidar e, tipo, gente, esquece os outros. É muito importante isso. E eu acho que, salvo exceções, quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente consegue mais colocar isso em prioridade. De não se importar com o que o outro está falando. Ai, que bacana. Pena que eu vou fazer o que vai ser importante para mim. Sinto muito. Porque você começa a colocar coisas que são inegociáveis para a sua saúde mental. E isso é muito bom. Isso também vai do autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, mais você vai saber seu limite, o que te ajuda, o que não te ajuda. E quando você tiver esses períodos de pausa, ou até um período que você vai ter que falar, olha, eu preciso de mais pausa. Não tá dando certo para mim. Para você ter argumentos que te validem, que te deixem tranquilo. Olha, eu não tô fazendo isso à toa, tem um motivo. E para as pessoas que estiverem ao seu lado também. A Andréia Castelhano respondeu que reserva horas da semana para o lazer, cuidado físico, dormir bem e sem neuras, que é o mais importante, né? Mais importante. Não vamos esquentar a cabeça com coisa que não precisa. Pelo amor de Deus, a gente já tem um monte de coisa que a gente Não tem que é? esquentar a cabeça, não arranja mais. A Fabiana Morgato e a Joana Ribeiro responderam que vão ao psicólogo para cuidar da saúde mental. Joana disse também que está tentando ser mais positiva e acreditar nela mesma. Maravilhosa. Acertou em tudo. Perfeito. Não tenho o que acrescentar. Tá certíssimo. O Luigi Caetano respondeu que toca guitarra, assiste Fórmula 1, aprende várias coisas e ouve música, ajuda ele a cuidar da saúde mental dele. Então, são várias formas de entretenimento. Vamos colocar aqui os hobbies. Os hobbies que você achar melhor, o que você se identificar mais. É o que vai realmente te trazer paz. Você tem que pensar nesse momento, é uma coisa que vai te trazer, literalmente, momentos de prazer, momentos bons. Então, não precisa ficar, mas eu queria ter um lazer assim, então, eu queria ler livros de nananana. Não, gente, só pega um negócio pra fazer lazer que você gosta. É isso. É pra você, não é pra você falar pra outra pessoa. É pra você. Sim. Já a Luana Falqueiro respondeu que ela só ignora. Como assim? Ela não se importa muito com a cabeça, ela não faz nada, ela segue a vida. Não faça isso. Vamos calma. Também, ignorar as coisas também é um pouco ruim. Porque você entra num processo... Você acha que você está ignorando. Você acha que não tá te atingindo. Mas uma hora essas coisas, elas saem. O psicossomático tá nisso. Pode não sair de uma maneira verbal, de uma maneira assim, tô chorando porque isso aconteceu. Pode realmente... alergias, coisas que não é bom embutir. Achar um psicólogo também muito importante. Amigos, coisas que você possa extravasar o que você tem sentido, não necessariamente de uma forma negativa. Você não precisa achar essas coisas só quando você quer extravasar os sentimentos ruins, as coisas ruins que aconteceram na sua semana, na sua vida. É pra tudo. Pro bom e pro mal. Voltando para as perguntas agora, vamos falar de EST. É muito importante ver as produções de hoje que abordam esse tema de uma forma educativa e não que apavore o público. Na segunda temporada de Sex Education, por exemplo, tem um surto de clamídia no colégio e na Malhação, de 2015, eles abordam o caso de soro positivo. Você acha que acaba sendo mais fácil das pessoas aprenderem sobre esse assunto e levarem com maior seriedade quando se trata em série, novela ou filme? Eu acho que quando e se abordado da maneira certa, sim. Eu acho essas duas, da Malhação não sei, mas o Sex Education eu acho que é uma ótima forma que ele coloca humor e ele coloca situações realmente plausíveis que vão acontecer e que são ok. Eu acho que, às vezes, algumas séries, elas pecam um pouco quando elas vão falar sobre situações mentais, elas quais sejam, e doenças e qualquer tópicos destes de saúde. Porque é uma linha muito tênue entre você acertar ali e você
levar para um lado que vai causar... Por ser uma série, né? Por ser, mesmo que pautado que seja o principal tema, é um entretenimento, né? Não é um podcast falando sobre saúde mental, Claro. né? Então, é muito complicado e é muito sensível. É muito bom fazer, eu super apoio. Mas eu acho que tem que sempre ter muita pesquisa, muito embasamento para você não fazer uma coisa que seja prejudicial. Então, vamos falar agora ainda sobre o conhecimento dos jovens sobre isso. A gente tem um programa, Saúde na Escola, que é a iniciativa do governo brasileiro que visa e promove a saúde e a qualidade de vida dos estudantes. Dentro desse programa, a gente tem promoção da saúde, prevenção de doenças e o nosso tema, saúde mental. No qual, nas diretrizes dentro do programa são prevenção de bullying, identificação de sinais de sofrimento emocional e o encaminhamento para serviço de atendimento psicológico quando necessário. Dito isso, você acredita que o governo está realizando as providências necessárias e corretas para os cuidados da saúde mental dos jovens? Olha... Eita. Polêmicas. Eu acho que, assim, existe uma lei de diretrizes e bases que já prevê que, como lei, ter acesso, né, à educação psicológica e ter psicólogos presentes, ainda mais nas redes públicas. Mas não é uma coisa que, na prática, aconteça tão ali conforme o que está escrito, né? Então, eu acho que tem. Eu acho que tem escrito de uma forma muito boa. E eu acho que deveria ser realmente mais levado a sério e colocado em prática como está escrito. Você até comentou o exemplo, isso foi no off, da questão do atendimento daqui da faculdade. Sim. Que tem atendimento gratuito para o público. Tem. Isso é muito importante. A clínica da USP é muito boa. Gente, vamos cuidar da cabeça. Voltando um pouco para o assunto, a educação sexual no Brasil. É um tópico complexo, muito debatido. Polêmicas. Né? Educação sexual é fundamental para fornecer aos jovens informações precisas, acessíveis e baseadas em evidências, a fim de ajudá-los a tomar decisões informadas sobre sua saúde sexual e os relacionamentos que eles acabam se envolvendo. De qual maneira um mau conhecimento sobre educação sexual pode influenciar na saúde mental e no psicológico de uma pessoa? Em todos os âmbitos. Eu acho que, assim, só para fazer um ponto sobre esse assunto, existe um tabu tão grande em falar sobre educação sexual na escola, e ele é um tópico tão simples, na verdade. É tão... E evitar tanta coisa aqui, tanto sofrimento de tantas crianças. E porque tudo vai do conhecimento daquela criança. Se ela não sabe, não tem como ela se defender. E é feito para cada faixa etária. Então, ninguém vai chegar ali. Eu não sei, às vezes o povo acha que vai chegar ali... E ensinar a transar. Não, Kama Sutra, gente. Esse aqui não é isso que é educação sexual na escola, entendeu? Não é. O que mais ajuda, inclusive, é prevenir abuso. É prevenir situações ruins. Porque a maior parte dos abusos acontece em casa. Então, não tem como você falar que você vai deixar para a família. Sendo que mãe, pai, tio, avô são os que mais abusam. Então, para eles é ótimo que não tem educação sexual nas escolas. Porque a criança não tem informação de que aquilo é errado, né? Não sabe. Se ninguém ensinou para ela que aquilo é errado, que não deve ser feito de tal forma ou outra, ela não vai saber falar. Ela não cresceu ainda para falar, isso aqui não era muito legal, acho que não era para ter acontecido. Não vai saber. Não é ensinado para ela, não tem como ela... Exato. A educação sexual nada mais é do que você, primeiro, ter informações sobre como o seu corpo funciona. Isso é biologia. Todo mundo vai ter essa aula. E como você se protege. E como é muito falso, moralista você falar que num país onde a idade sexual começa com 12 anos, você falar que não pode ensinar para criança, sendo que acho que até já menor acontece, que 12. Mesmo elas não sendo ensinadas, isso Elas acontece. fazem. E exatamente, isso afeta elas, isso afeta o psicológico delas. Com certeza. E é realmente triste não ter essa educação. Muito. Pelo menos, muito, né? Até agora. É muito chato. E, de novo, é uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples. Bom, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa de hoje, mas queremos reforçar a importância de cuidar da nossa saúde mental. Lembre-se que todos nós enfrentamos desafios nas nossas vidas e é completamente normal buscar ajuda. A saúde mental é essencial no nosso bem-estar e é muito importante dedicarmos um tempo para cuidar dela. Se você está passando por momentos difíceis,
Lembre-se de que você nunca estará sozinho. Há uma rede de apoio disponível, seja por meio de amigos, familiares, profissionais de saúde ou linhas de ajuda, como, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que promove apoio emocional, com atendimentos gratuitos e a qualquer pessoa. O centro garante sigilo total e atende por telefone, e-mail e chat 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. E o telefone é 188. E lembre-se, não hesite em buscar ajuda do que precisar. Agradecemos muito por nos acompanhar nesse episódio e não se esqueça, sua saúde mental importa. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para os detalhes dos próximos episódios e até a próxima. Este produto foi desenvolvido por Ana Beatriz Godoy, Ana Laura Padré Bortolotto, Gustavo Milani Castelhano e Mariana Negrão da Abril, para a disciplina de Laboratório de Radiojornalismo do Centro Universitário do Sagrado Coração. Participação, Júlia Turini. Apoio do Núcleo Multimídia. Orientação, Daniela Boquembuso. Bauru, 2023.